Acabei de descobrir que meu meio-irmão é meu irmão biológico e não sei como seguir em frente. Postagem original em 11 de setembro de 2024. Acho que preciso contextualizar isso primeiro antes de começar a minha história. Olá, eu estou com 25 anos e meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos. Eles simplesmente chegaram à conclusão de que não se amavam mais e começaram a namorar outras pessoas. Minha mãe se casou depois de 2 anos, quando eu tinha 5 anos, e deu à luz ao meu meio-irmão 2 anos depois disso. Meu pai se casou quando eu tinha 11 anos, mas eles não tiveram filhos. Eu moro com minha mãe nos dias úteis e fico com meu pai nos fins de semana. Tenho um relacionamento muito bom e saudável com ambos e com meu meio-irmão também. Há muito tempo eu queria fazer um teste de DNA, já que a única coisa que sei sobre minha ancestralidade é que meu pai é russo, e queria saber mais. E quando eu estava falando com meu irmão, agora com 18 anos, perguntei se ele queria fazer o teste comigo e ele disse que sim. Então enviei 2 amostras para o laboratório. E os resultados chegaram ontem e quando eu os abri, é como o título diz, somos irmãos biológicos completos. Não tem como eu ser filha do meu padrasto porque minha ancestralidade obviamente indica que sou meio europeu oriental, ou seja, russo, e de outras partes da Europa, o que meu padrasto claramente não é, e a ancestralidade do meu meio-irmão, bem, agora irmão completo, é semelhante à minha ancestralidade. Então isso só pode significar que meu irmão é filho do meu pai? Eu realmente não vejo semelhança entre ele e meu pai, mas talvez seja porque meu irmão é muito parecido com minha mãe. Então, só resta a opção de que minha mãe traiu meu padrasto com meu pai depois de chegarem à conclusão de que eles não se amavam mais. Mas como assim? Mas não quero tirar conclusões precipitadas, portanto, vou perguntar à minha mãe sobre isso hoje quando ela chegar em casa depois do trabalho. Então me desejem sorte. Atualização em 12 de setembro de 2024. Eu queria dizer que realmente aprecio seu apoio e gostaria de responder algumas perguntas antes de continuar. Vou começar afirmando que meu pai é meu pai biológico, não só porque ele é russo, mas porque fizemos um teste de DNA para outra coisa, não porque meu pai pensou que eu não era dele, então por favor, não pensem nisso. E ele é na verdade, o melhor pai de todos. E minha mãe não traiu meu pai durante o relacionamento deles. Quanto ao meu padrasto é muito italiano com sotaque e tudo, e tanto eu quanto meu irmão não temos um pingo de italiano nos resultados. A mãe dele até vinha da Itália e nos visitava. E também não há um terceiro envolvido. Agora vamos para a atualização propriamente dita. Eu e minha mãe temos essa tradição de passar a noite juntas a cada 2 meses, tipo uma noite das meninas. Perguntei a ela se poderíamos fazer isso na noite passada, e ela disse que sim. Cheguei na casa dela e fizemos o que costumamos fazer. Assar algo e comer o algo assado enquanto assistimos a um filme da minha escolha e jogar conversa fora, usando máscaras faciais estranhas. Numa certa altura eu decidi que, como o clima estava tranquilo, por que não fazer aquela pergunta para ela? E falei, ei mãe, você conhece esses testes de DNA tipo 23 e eu? Ela não conhecia, então comecei a explicar como funcionam. Depois de explicar tudo, disse a ela que eu e o Jordan, meu irmão, fizemos o teste, e o resultado saiu meio estranho. Ela perguntou o que eu queria dizer com estranho. E eu respondi que o teste mostrou que somos completamente irmãos, e dei uma risada, mas ela ficou em silêncio. Então perguntei, isso está errado, não é mesmo? Ela ficou irritada e perguntou por que fiz o teste com meu irmão sem consultá-la antes. Foi nesse momento que caiu a ficha. Fiquei na defensiva e perguntei se ela estava falando sério. Ela me pediu desculpas e ficou sentada em silêncio por 1 ou 2 minutos, antes de recomeçar a falar. Ela me contou que foi um erro de uma única vez. Basicamente, 19 anos atrás, eu estava na casa do meu pai tirando uma soneca, quando minha mãe foi me buscar, mas eu estava dormindo tão gostoso, que meu pai disse que ela poderia voltar mais tarde para me buscar ou ficar e arrumar minhas coisas antes de voltar para a casa dela. Ela resolveu ficar, e acabaram fazendo, bem, aquilo que vocês sabem que deu origem a essa história, portanto não deixem ninguém dizer que dormir não salva vidas, porque foi o que criou meu irmão, risos. Fiquei muito brava com a minha mãe e meu pai e perguntei como ela pôde fazer isso. Ela disse que foi um acidente e que eles nunca mais fizeram isso depois daquele dia, e que ela nem sabia que meu irmão era filho do meu pai até aquele momento. Fiquei pé da vida com os dois, pois eles não sabiam o tamanho do problema que isso poderia criar. Meu irmão tinha uma tremenda queda pela minha prima do lado do meu pai. Bem, agora nosso pai, eu acho.
Graças a Deus. Isso passou. Mas só de pensar que eu até ajudei ele a flertar com ela. Caramba, eu nem sei o que dizer. Ainda estou chocada e enojada demais. Jordan literalmente passou anos aprendendo italiano só para falar com a avó dele. Acho que preciso fazer um teste de DNA apropriado, sem que meu irmão saiba, para ter algum tipo de conclusão e entender de uma vez por todas essa situação familiar confusa. Eu precisava de um tempo, e liguei para meu chefe dizendo que não posso ir trabalhar amanhã. Também liguei para meu pai e perguntei se poderíamos nos encontrar para que meus pais conversassem, e eu pudesse convencê-la a dar uma amostra para outro teste de DNA. E veremos o que acontece. Atualização 2 em 21 de setembro de 2024. Essa vai ser uma atualização longa, mas aqui vamos nós. Muita coisa aconteceu desde a minha última atualização. Conversei com meu pai e minha mãe e contamos tudo para ele, e ele reagiu como qualquer russo de meia-idade com sérios problemas de raiva reagiria, e que trabalhou para uma organização russa suspeita que começa com K e termina com B, e pode ou não ter um G no meio. Se você trabalha para a CIA e está lendo isto, isso é uma piada. Bem, pelo menos a parte da KGB. Ele estava bravo e um pouco triste, e muito chateado com a minha mãe, pensando que ela escondeu o fato de que ele é o pai de propósito, só porque ela não queria terminar com o casamento dela, e as coisas ficaram acaloradas entre eles. Ok, preciso que você imagine isso, uma mulher de 1,65 m, dando um tapa em um homem bravo de 1,80 m, porque foi isso que aconteceu entre minha mãe e meu pai. Eu fiquei entre eles antes que meu pai devolvesse o tapa, e foi preciso muita conversa e gritos para acalmar as coisas entre eles, mas a minha mãe foi embora depois de um tempo sem concordar que era uma merda. Depois que ela saiu, eu perguntei ao meu pai se ele poderia dar uma amostra para o teste de DNA e ele concordou. Peguei a amostra do meu irmão de uma forma meio questionável, mas consegui fazer o que precisava. O teste voltou na terça-feira e sim, o meu pai é o pai biológico de Jordan também. Eu disse à minha mãe que era hora de contar a verdade para Jordan e que não podíamos esconder isso dele. Ela foi contra a ideia, mas eu fiz o que precisava ser feito. Liguei para ele e perguntei se ele poderia vir à minha casa se não tivesse aulas. Ele concordou e veio ao meu apartamento ontem. Ele entrou e me perguntou se estava tudo bem. Eu fui direta e disse a ele que o padrasto não era seu pai verdadeiro e mostrei os resultados do teste de DNA. Acho que meio que joguei isso na cara dele. Ele não disse nada por alguns minutos e apenas continuou olhando para o teste de DNA. Eu me sentei ao lado dele, sem saber o que fazer naquela situação. Eu o abracei e perguntei se ele estava bem. Ele me abraçou de volta e disse que estava bem, mas era tão óbvio que ele ia chorar. Ele me disse que meio que sabia que o padrasto não era realmente o pai dele e eu fiquei tipo, como assim? Na minha mente, é claro. Então, basicamente, o tipo sanguíneo dele é AB negativo. Nossa mãe tem o mesmo tipo sanguíneo que ele, e o padrasto é tipo A positivo, o que é um fato que eu não sabia. Vocês conseguem ver o problema aqui, certo? Explicação básica. O tipo sanguíneo AB negativo só pode surgir quando um dos pais tem tipo A, e o outro B, ou quando ambos são AB. Se a nossa mãe é AB negativo e o padrasto é A positivo, geneticamente não seria possível que o padrasto fosse o pai biológico de alguém com tipo AB negativo. Vocês podem dar um Google e pesquisar mais a respeito. E por isso Jordan não sabia quem era seu verdadeiro pai, então ele ficou chocado quando descobriu que o meu pai também era o pai dele. Perguntei por que ele não disse nada até agora, e ele respondeu que não queria encarar a verdade. Perguntei se ele queria que o padrasto soubesse, mas ele não gostou muito dessa ideia. Ele ficou na minha casa ontem e acho que está bem por enquanto, mas o que está me incomodando é que a mãe não é burra, ok? O padrasto talvez seja um pouco devagar, mas a mãe não é tão burra a ponto de não perceber isso. Ela está ligando para nós dois, mas acho que não é o momento certo para outra discussão. Comentários relevantes. Comentário 1. Lamento que sua família seja forçada a lidar com o erro único que sua mãe e seu pai cometeram. E que seu irmão e seu pai, mais o homem que o criou, sejam os que mais pagarão por isso. Descobrir que sua mãe o traiu é difícil. Mas descobrir que seu filho não é seu e que sua esposa o traiu com o ex, isso sim é difícil. E para seu irmão descobrir que o pai dele não é seu pai biológico porque sua mãe o traiu vai destruir seu irmão. Sei que você, OP, acha que isso é difícil para você, mas será muito mais para seu irmão. Fiquem juntos e mantenham firme o relacionamento de vocês. Comentário 2.
O seu padrasto precisa saber disso sem dúvida. No entanto, até agora você OP assumiu a responsabilidade por todas as conversas difíceis. E essa é a única que resta e na verdade pode não ser sua responsabilidade. Embora você tenha mencionado que se dão bem, isso pode abranger muitas situações, e você pode não ser a pessoa mais adequada para contar a verdade. Idealmente, a sua mãe deveria contar a ele, mas em um mundo ideal, ela não o teria traído em primeiro lugar. O seu irmão pode ser a pessoa certa para contar, dependendo de como ele se sentir nos próximos dias, quando estiver mais calmo. OP, você provavelmente não deveria se voluntariar para essa tarefa, mas em vez disso, ver o que o seu irmão e possivelmente a sua mãe querem fazer, já que ambos estão mais diretamente envolvidos. Comentário 3. O tipo sanguíneo dos pais por si só não determina o tipo sanguíneo dos filhos. Por exemplo, mesmo que o padrasto tenha positivo e a mãe tenha B, isso não significa necessariamente que o filho terá um tipo sanguíneo específico. A genética do sangue é mais complexa e envolve várias combinações de alelos. Portanto, usar o tipo sanguíneo como único indicador pode ser enganoso. Seria melhor pesquisar mais sobre como funciona a genética do sangue para entender melhor essas combinações. Somente um teste de DNA para realmente esclarecer a paternidade, como foi o caso. Bem, chegamos ao final de mais um drama familiar, onde a verdade finalmente veio à tona. O exame de DNA, que inicialmente foi feito apenas por curiosidade, revelou uma realidade inesperada. O meio-irmão era, na verdade, um irmão completo. Essa descoberta trouxe à tona a complexidade das relações familiares e a importância de cultivar a boa moral e a ética em todos os nossos relacionamentos. Agradeço a todos que acompanharam essa jornada de descobertas e reflexões. Até a próxima!